Eclesiastes 3, a partir do verso 16. Nós vamos ler do 3,16 até o final do capítulo 4. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga peraí. Temos algum peraí, não? Palavra de Deus, acompanhe com bastante atenção. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um lugar para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? De novo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. E isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Nossa série Mais que um Vapor, em que temos vivido as crises que Salomão viveu no fim da sua vida e encontrado a sabedoria que ele recebeu de Deus para viver numa vida tão complicada como a vida que ele percebeu que é a vida debaixo do sol. Nessa série hoje, nosso 4º episódio tem como título Quanta Maldade. Feche os olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai, o Senhor sabe, Senhor, é muito difícil entender esse livro. Não temos a menor condição de lê-lo e saber o que o Senhor quer nos dizer se o Teu Espírito não nos dominar, Pai. Então eu quero te pedir agora que o Teu Espírito me use como instrumento do Senhor, para que o Teu povo compreenda, saia daqui edificado pela Tua palavra, Senhor. Saia daqui desafiado à mudança, saia daqui, Senhor Deus, encorajado, consolado. O Senhor é bom, Pai. E nós cremos que a Tua palavra tem como propósito trazer do Senhor para nós o que é bom. Então vem, Pai, e nos dá isso nessa manhã. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Existe uma diferença básica, aliás, eu acho que essa é a diferença mais crítica, entre alguém que é ateu e alguém que crê na existência de Deus. É a maneira como essas pessoas olham para a história. Para alguém que é ateu, a história é o resultado basicamente de duas coisas: decisões humanas e acidentes casuais. Por acaso, coisas aconteceram e em outras situações, pessoas pensaram, tomaram decisões. E a história é o fruto disso. Quem acredita em Deus, acredita que existe algo acima disso. Existe um Deus que acima das decisões humanas, que acima das circunstâncias da natureza, que acima das contingências da vida, é Senhor soberano e governa a história, garantindo que aquela história vai culminar nos seus propósitos. Quem aqui crê assim? Diga amém. Então, se você crê assim, parabéns, você é um crente, tá? Todavia, queridos, crer nisso não é tão simples, tá? Por quê? Porque, em primeiro lugar, é crer nisso mesmo. Você vê, por exemplo, a Bíblia dizendo que até a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça está debaixo do controle de Deus. Jesus afirma isso no Sermão do Monte. Você vê também a Bíblia dizendo que quando um rei decide fazer guerra com outra nação, leva aquela nação cativa, embora ele esteja tomando a decisão, existe um Deus acima dele governando isso. Tanto é que quando o profeta Abacuque vai anunciar o cativeiro babilônico, Deus diz o quê? Estou enviando os babilônicos. Então, em outras palavras, Nabucodonosor e todo o seu império virou uma sandália havaiana na mão de Deus para dar uma pisa no seu povo. Então é nesse Deus que a gente crê. Só que quando a gente crê nesse nível, queridos, sempre a gente vai bater de cara com uma crise. Que crise é essa? O problema da maldade no mundo. Porque, poxa, quando nós vemos certas coisas acontecendo, o nosso coração, quer queira, quer não, faz aquela pergunta: puxa vida, se Deus realmente está governando, bom do jeito que Ele é, por que Ele deixa certas coisas acontecerem? Cadê Ele? Cadê o Senhor que está deixando acontecer um absurdo desse? Queridos, esse tema da maldade no mundo é o que Salomão vai abordar nessa passagem que nós lemos aqui. O livro de Eclesiastes, ele vem seguindo essa dinâmica de mostrar para as pessoas que o único jeito dessa vida humana ter algum sentido é debaixo do temor de Deus. Primeiro ele falou sobre a questão de descobrir o sentido da vida, por meio da sabedoria e por meio de curtir a vida, lembra disso? Ele chegou à conclusão que nem a sabedoria humana é capaz de entender o sentido da vida humana. Chegou à conclusão que o homem pode até desfrutar de algumas coisas razoáveis na vida, mas no final das contas ele chegou à conclusão que aquilo não deu sentido para ele. Mas no final, o que é que ele descobriu? Que quem teme a Deus pode ter uma vida que vale a pena. E pode receber do próprio Deus sabedoria e alegria de viver. O trabalho faz sentido, o lazer faz sentido e a sabedoria encontra a sua razão de ser, quando você está debaixo do temor do Senhor. Segunda questão que ele elaborou foi o enigma do tempo. Ele percebeu um problema que a gente tem que lidar com ele. Você não escolhe o dia e a hora em que coisas acontecem. Às vezes acontecem coisas boas, às vezes acontecem coisas más, às vezes coisas más primeiro, não é, Gabriel? Depois coisas boas depois. Gabriel observou uma coisa na última pregação que eu digo: rapaz, você é um teólogo, você tem que seguir esse caminho. Percebeu um detalhe do texto que eu não tinha percebido. Então, olha só. E o que acontece? A grande questão é, você não sabe. Você não escolhe o dia nem a hora, as coisas vêm. Mas ele ainda disse, dá para viver bem, dá para ter uma vida boa se você teme ao Senhor. Como? Você se rende sabendo que não controla o tempo. E em segundo lugar, você confia em alguém que está acima do tempo e que controla o tempo. Você confia nele. Então, resultado, hoje a questão é, diante da maldade que existe no mundo, será que alguém que teme a Deus consegue viver em paz? Consegue seguir em frente? Eu acho que esse assunto é interessante para você. E Deus tem algo a lhe dizer nessa manhã. Amém? O que é que o texto vai ensinar para nós?
nós vamos aprender que apesar da maldade no mundo, nós podemos viver bem. Em primeiro lugar, na certeza do juízo divino. Repita comigo, por favor. Apesar da maldade no mundo, podemos viver bem? Na certeza do juízo divino. Vamos começar olhando para o verso 16. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Salomão está continuando a investigação na vida humana. Ele está vendo a vida dos seres humanos, seus comportamentos, está analisando a vida debaixo do sol, para encontrar seu sentido, para compreendê-la. E nesse momento ele faz uma observação muito difícil, muito dura. Ele olha para os homens e vê maldade para todo lado. Procura justiça, procura retidão, procura bondade, mas ele vê muita maldade. E a palavra hebraica que é traduzida aqui na NVI, por impiedade, a palavra recha, ela tem o sentido de perversidade. É aquela natureza má que existe dentro do coração do homem, que o inclina a cometer atos pecaminosos contra Deus e contra os outros. No Antigo Testamento é por causa da recha que pessoas se ofendem, brigam, se matam. E também é por causa da recha que o homem vai comparecer diante de Deus para ser julgado. Então o que acontece? Ele percebe que o mundo inteiro está impregnado de recha. A humanidade está vivendo isso. E a questão é, como é que pessoas que buscam fazer a vontade de Deus, que não querem viver governados pela recha do seu coração, que não querem seguir o caminho da impiedade e da maldade, como é que elas podem viver bem? Que consolo elas podem ter no mundo dominado pela maldade? E aí ele dá a primeira resposta no verso 17. Olha o que é que ele vai dizer. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Então a primeira resposta que Salomão encontra, qual é? Que apesar de no presente a maldade está espalhada, a maldade está dominando, aquele Deus que é o Senhor do tempo que ele apresentou na primeira metade do capítulo, lembra? Então esse Deus que é o Senhor do tempo, ele tem um dia determinado em que o mundo vai ser julgado. E uma vez que ele venha e julgue a maldade vai se acabar. Então a primeira certeza é, olha, presta atenção, está difícil, as pessoas são más, a gente sofre muita coisa, mas um dia Deus vai resolver essa situação. Esse dia já está marcado. Quando? No tempo certo, no tempo adequado, que Ele, que é o Senhor do tempo, sabe. Só que aí, diante disso, alguém poderia chegar assim e dizer, poxa, mas Deus só julga a maldade lá no final, enquanto isso Ele vai deixando a vida correr solta? Também não é bem assim. Salomão observa um fenômeno que é prova de que já hoje Deus já tem agido e já tem derramado juízo sobre a maldade. Versos do 18 até o 22, ele vai dizer, também pensei. Então preste atenção. Esses dois blocos são a resposta do problema do verso 16. Você descobre isso pela linguagem. No verso 16 ele diz, descobri, né? Então ele observou algo e descobriu, tá? Aí no verso 17, fiquei pensando sobre aquilo que ele descobriu. No verso 18, também pensei, ainda pensando sobre aquilo que ele descobriu. Então está tudo conectado, tá? Aí olha o que ele vai dizer, também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó. E ao pó todos retornarão. Quem pode saber se o fôlego do homem sobe às alturas ou se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto?
Então, queridos, o que é que ele está dizendo para nós? Que apesar de, enquanto não chega aquele dia em que ele julgará definitivamente o mal e acabará com o mal, e na época presente ter muita maldade, mas isso não significa que não existe já juízo dele sobre a maldade. Existe já uma sentença de condenação de Deus sobre o mal. Que sentença é essa? A morte. Então, o que é que Salomão percebe? Deus não apenas vai vir julgar um dia. Olha hoje para o que a vida humana se tornou depois do pecado. O homem é igual um cachorro. Um dia o seu corpo vai parar de funcionar. Vai apodrecer debaixo da terra, ser comido por vermes até virar pó. Então a morte já é Deus agindo contra a maldade. Você vê isso na origem dela lá em Gênesis capítulo 3. Foi por causa do pecado que ele disse: do pó vieste e ao pó voltarás. Amém? Foi isso que ele decretou. Só que aí o que acontece? Ele não é apenas a questão do homem morrer. Mas o homem vive também, isso também faz parte da ação de Deus julgando o pecado. O homem também vive com uma grande interrogação em relação à morte. Para onde eu vou? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer com o meu espírito? O verso 21, quando você lê, você tem a impressão que ele está dizendo que ninguém tem como saber nada de jeito nenhum e pronto. Porque olha o que é que ele diz. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Então parece que nem ele acredita nisso. Mas não é verdade. Por que não é verdade? Porque lá no capítulo 12, verso 7, ele vai dizer que para ele é claro que o fôlego do homem sobe para Deus. Olha o que é que ele está dizendo. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Então preste atenção, ele não está dizendo que tem dúvidas se existe algo com o espírito após a morte. Ele está mostrando para nós que por causa da maldade, Deus faz o homem viver com essa dúvida. Esse medo, essa insegurança. E aí, resultado, para uma pessoa que vive assim, o que é que resta para ela? Só resta para ela desfrutar de alguma coisa que o seu trabalho pode dar e pronto. Porque ela não sabe de nada do amanhã. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Cristo reverte essa situação na vida dos seus. Quem é crente não somente está livre do juízo futuro, mas ele também vive de uma maneira diferente em relação ao juízo presente. Por quê? Porque você morre. Você vai morrer. Mas você não morre como um animal. Você sabe para onde seu espírito vai. Você sabe o que vai acontecer após a morte. Cristo lhe assegurou isso. Então, o resultado, o que ele está dizendo para mim e para você é, olha, preste atenção. Dá para viver bem apesar da maldade. Lembre sempre, Deus é justo e faz justiça. Já tem um dia decretado por julgamento. E enquanto isso, Ele já tem punido a maldade com a morte e com a incerteza em relação ao que vem depois dela. Deus é justo. Meu querido, minha querida, o mundo está cheio de maldade. Não precisa nem você ler Eclesiastes para saber disso. Basta viver. Mas cedo ou mais tarde, essa maldade vem sobre nós. A gente sofre os efeitos dela. Um assalto, uma agressão, um desrespeito, um assassinato, uma calúnia, uma difamação. Às vezes é pior. A maldade vem sobre as pessoas que a gente ama. E aí é que dói ainda mais. Então, quer queira, quer não, nós estamos vivendo essa realidade. A maldade existe, a maldade acontece vez por outra, ela bate à nossa porta. E por causa disso, muita gente tem declarado que perdeu a fé na humanidade. Você conhece alguém assim? Não acredito mais em pessoas. Não acredito mais. Perdeu a fé na humanidade.
A grande questão que você precisa entender é que você não tem que ter fé na humanidade. Você tem que ter fé em Deus. É nele que você precisa confiar. Que apesar da maldade do ser humano, ele é um Deus justo e sua justiça vence. Ele é que é a sua segurança. Então, está tendo muito mal, mas o prazo de validade do mal está vencendo, está chegando. Deus já decretou um dia em que Jesus vai descer do céu, vai sentar-se no seu trono, vai julgar a humanidade e o mal será destruído para sempre. Aleluia! Nós vivemos na espera desse dia. Então não perca a sua alegria. Assim vai quebrar, né? Ah, resolveu. Não perca a sua alegria de viver por causa da maldade. Existe um Deus justo que está governando a história. Amém? Então, apesar da maldade no mundo, podemos viver bem na certeza do juízo divino. Segunda coisa, apesar da maldade no mundo, podemos viver bem evitando a ambição invejosa. Vamos dizer juntos? Apesar da maldade do mundo, podemos viver bem primeiro? Versos do 1 ao 4. Olha o que é que ele vai dizer no capítulo 4 agora. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Então perceba que novamente ele vai falar de olhar. Ele vai fazer um novo olhar. Ele já fez o primeiro olhar sobre a maldade num todo. E o que foi que trouxe consolo para ele? O juízo de Deus, futuro e presente. Agora ele lança o seu olhar para uma maldade específica. Olha o que é que ele vai dizer. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Então, dentro desse segundo olhar que ele faz, agora olhando para uma maldade específica, ele enxerga que maldade? A opressão. E o que é que Salomão quer dizer com opressão? Vamos dar uma olhada em 2 outros versículos que ele escreveu, para ajudar a entender isso, Provérbios 14, 31. Em primeiro lugar, ele vai dizer, vamos ler todo mundo junto? Aquele que oprime o pobre, mas quem é o necessitado trata com bondade, honra a Deus. Parece que Salomão tem em mente, nesse contexto de opressão, um pecado específico que se comete contra pessoas necessitadas, contra pessoas pobres. O Provérbios ainda 22, 16, ainda vai nos fazer entender melhor isso. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Então, qual é a ideia da opressão? Opressão é alguém olhar para alguém menos favorecido e ver nele um instrumento para tirar vantagem. E a partir disso fazer o que for preciso para se dar bem às custas do outro. Enganando, negando o direito do trabalhador, roubando, extorquindo, cobrando juros abusivos. Para ele, queridos, debaixo da orientação do Espírito Santo, isso é um pecado tão imundo, tão grave, tão asqueroso, que ele diz, era melhor não ter nem nascido para não ter que ver isso. Ele usa a linguagem de exagero típica da literatura poética e diz, melhor de todos é quem não nasceu, para não ter que ver tamanha maldade. E aí, de repente, depois de observar essa opressão, pessoas usando outras pessoas se aproveitando de pessoas menos favorecidas, ele vai e chega à seguinte questão, ele diz, olha, eu sei porque isso acontece. Isso acontece porque as pessoas têm um desejo maligno por ter mais do que as outras.
vivem se comparando com as outras, competindo com as outras. E enquanto ela não se vê tendo muito mais do que as outras, elas não descansam. Isso para ele é ridículo, é correr atrás do vento. Eu já expliquei essa expressão aqui no passado, que é aquela ideia da pessoa que tem o vento como seu desejo mais profundo, a minha razão de viver. Vento, eu te quero, vento, eu preciso de ti. Aí corre atrás do vento para pegar o vento e estocar o vento. Né? Eu já expliquei isso antes. Então, o que é que acontece? É uma ideia ridícula, né? Mas é isso que ele está falando. Viver competindo com os outros, querendo ter mais do que os outros, ser melhor do que os outros, e usaram imundamente pessoas para esse fim, é absurdo. E a pergunta é, então, o que é que se faz diante de um quadro tenebroso como esse? No verso 5, ele imagina alguém tendo essa ideia. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Então, o que é que ele está dizendo? Alguém poderia dizer, nesse caso eu não vou ter ambição nenhuma. Vou deixar de trabalhar, vou amarrar uma rede, vou me deitar e vou virar fiscal da natureza. Você conhece essa profissão, fiscal da natureza? Tem alguns, né? Só fiscalizando a natureza, enfim. Não, ele diz que isso é solução de tolo. Ele diz, é o tolo quem faz isso. E com isso ele destrói sua própria vida. Qual é a solução, então? É o que ele vai mostrar no verso 6. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Então, em outras palavras, o que ele está querendo dizer é, olha, vamos trabalhar. Vamos conquistar o nosso punhado, mas sem esse desespero para ser melhor do que os outros. Preferi ter um pouco menos, mas com paz no coração, do que se matar para ter mais. Isso é também correr atrás do vento. Queridos, esse espírito de competição é um negócio complicado demais. O mundo é regido por isso e a gente, né, às vezes a gente não para perceber o tamanho desse negócio. Mas isso começa dentro de casa. Uma casa que tem 2 filhos, um tira nota melhor e a mãe, tá vendo seu irmão? Né? Já começa, né? Já começa o negócio ali. Aí você vai crescendo, aí chega Enem, né? Chega Enem. Aí chega concurso público, o lugar de supervisor na empresa. E aí tá claro, meu amigo, ou é você ou é o cara. Você está entendendo? E a gente vive muito nisso. Eu diria até que é impossível viver sem nenhuma competição. Num certo sentido, não tem como fugir disso. A vida humana é organizada assim. Mas o que você não pode deixar é que o seu coração seja dominado por esse espírito de competição. Na Bíblia, ser bem-sucedido não é ser melhor do que os outros. Tiago capítulo 1, verso 12, tem um versículo que ajuda a gente, é muito legal esse versículo. Vamos ler todo mundo junto? Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, Tiago imagina a nossa vida como sendo uma corrida. Essa coroa que ele está falando, não é coroa de rei ou de príncipe, como algumas pessoas dizem, ganhou mais uma pedrinha na coroa, né? Na verdade, não. Essa coroa aí é uma coroa de louros, que as pessoas que venciam as provas de corrida recebiam. Naquela época não era medalha, a premiação era uma coroa. Inclusive, eu não sei se você se lembra um texto que Paulo diz que a nossa coroa não é corruptível como a coroa dos homens. Por que a coroa dos homens é corruptível? Porque as folhinhas vão murchar e o negócio vai... Chega uma hora que não presta mais, né? Então, o que acontece? Ele tem em mente o quê? Que a nossa corrida é assim, você está correndo e é duro, é difícil. Vem as provações, vem as dificuldades, mas quando a gente persevera, segue em frente e chega no final, recebe a medalha, recebe a coroa. Perceba, não é chegar na frente dos outros, é vencer as suas próprias lutas e chegar no final. A corrida dos homens, você vence se for melhor do que os outros.
Na corrida de Deus, para vencer, você precisa ser melhor do que você mesmo. Você precisa se superar. Não é olhar para o lado e se comparar com ninguém. É olhar para trás e se comparar consigo mesmo há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás. E perceber, eu cresci, eu melhorei, eu venci minhas deficiências. Eu sou uma pessoa mais forte, eu sou uma pessoa mais preparada, eu sou uma pessoa que está vencendo. E não importa quanto o outro tem. O que importa é o que você tem vencido. É você e você diante de Deus. Então, entenda. Você não vai ser uma pessoa que vai dizer, não tenho ambição nenhuma. Deus não aprova isso, tá? Até porque se você não tem ambição nenhuma, você não vai mais nem trabalhar, né? E Deus não aprova a preguiça. Então, Provérbios 6, do 9 ao 11, por exemplo, né? Ele vai dizer, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços. Lembra que ele falou em cruzar os braços, aqui no texto de Eclesiastes? Para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então, preste atenção. Deus não quer que você viva sem ambições. Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você sonhe com melhorias, que você sonhe com crescimento. Agora, o que você não pode é perder a sua paz, perder a alegria de viver, sacrificar a saúde emocional da sua família por causa de um anseio insaciável por ter mais, para provar que consegue, como alguém conseguiu, como fulano conseguiu. Você está doido. Você tem que tirar essa neura da sua cabeça. Para de se comparar com os outros. Supere a si mesmo. Isso é ser bem-sucedido para Deus. E aí, resultado, você vai viver uma vida equilibrada. É isso que ele está dizendo. Nesse mundo de maldade, que as pessoas querem competir umas com as outras e que têm coragem de usar umas às outras para crescer, seja diferente. Seja moderado. Não seja escravo das ambições, mas também não viva sem ambições. Tenha uma vida moderada e deixa os outros que quiser ter inveja, que quiser competir para lá. Então, apesar da maldade no mundo, podemos viver bem. Primeiro, na certeza do juízo divino. Segundo, evitando a ambição invejosa. E por último, fugindo da solidão egocêntrica. Ficou coisado, não foi? Ficou meio invocado esse negócio. É porque o texto é invocado demais. Eu tentei desinvocar o máximo possível, mas é muito difícil desinvocar um texto tão invocado assim. Então, apesar da maldade no mundo, podemos viver bem, vamos dizer os três. Primeiro. Segundo. E terceiro. Olha, o que é que o texto vai dizer? Primeiro nos versos do 7 ao 12. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Só um minutinho. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? Ou por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que ele estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Querido, Salomão agora, ele continua a sua observação em relação à maldade. Primeiro ele olhou a maldade geral, depois olhou essa questão da opressão motivada pelo espírito de competição, por esse sentimento de competição. Agora,
ele vai perceber um outro detalhe. Ele vai perceber como o ser humano é capaz de viver só para si. Como ele é capaz de viver voltado para si mesmo. E aí, ele primeiro elabora isso na vida de uma pessoa comum, nesses versículos que a gente leu, e depois elabora no contexto da monarquia, no contexto do rei, que é os últimos versículos do texto. Tá? Então, o que ele observa? Como é que ele observa? Ele observa alguém que vive sozinho, trabalhando e adquirindo bens, sem desfrutar do que tem ao lado de outras pessoas, sem aproveitar com pessoas as suas conquistas. E para ele isso é uma coisa ridícula. Mais uma vez, uma coisa inútil. E aí ele faz uma proposta, ele propõe os benefícios de estar junto dos outros. Os benefícios de estar junto da família, de estar junto de amigos, de estar junto da igreja. Os benefícios de usar o que você tem para desfrutar junto de pessoas. Primeira coisa, pessoas que trabalham juntas conseguem colher mais frutos. Ele tem em mente o contexto agrícola, né? Então, resultados, um sujeito só no campo produz menos do que 4 sujeitos trabalhando no campo. Então, o que é que acontece? Quando a família se une no trabalho, o poder da família se torna maior, né? Segunda coisa, o segundo benefício de estar junto de pessoas é que na hora que um sofre, o outro está lá para apoiar. Então, se cai, vem alguém e ajuda a levantar. Mas quem cai sozinho? Quem vai levantá-lo? Terceiro benefício de estar junto de pessoas, poder compartilhar carinho e afeto. Está frio? Encosta aqui. Vamos se esquentar. Vamos estar junto. Sabe, o toque, o calor. E o quarto benefício, pessoas juntas são mais fortes diante dos desafios da vida. Então, ele imagina a ideia do cordão de 3 dobras, o que é que ele tem em mente? Você tem um cordão aqui, se você puxa esse cordão, ele tem uma resistência. Mas se você dá uma dobra nesse cordão, e aí você vai puxar, são 2. Você tem que ter o dobro de força. Ele imagina um cordão que está aqui e é dobrado para cá e para cá. Então, você imagina puxar, é como puxar 3 cordões. Então, o que é que ele está querendo ensinar? Que mais pessoas juntas tornam você mais forte. Juntos somos mais fortes. É isso que ele está dizendo. Meu querido, minha querida. Sim, e aí, encerrando nos versos do 13 ao 15, ele agora vai elaborar esse drama na esfera da vida do rei, né? Olha só o que é que ele vai dizer, e aí a gente encerra o texto. E parece que por um milagre do céu vamos terminar na hora. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. E isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. O que é que ele tem em mente aqui? Ele, como rei velho, sabe do que está falando, né? O cara, quando fica velho, ele começa a achar que não precisa mais de conselho para ninguém, de ninguém. Né? Já vivi muito, esse povo aí está começando, você está começando agora, você não sabe o que é isso não. Então ele entendeu que um rei na velhice é muito burro, por quê? Porque ele deixa de se cercar de pessoas, deixa de querer ouvir conselhos, ele quer resolver tudo sozinho. Aí o que é que ele imagina? Aí chega um Zé Ninguém, jovem, abraça o povo, está entendendo? O povo segue ele e põe aquele rei abaixo. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é: todo empreendimento baseado em egocentrismo, todo empreendimento solitário é um empreendimento vazio. Seja na esfera do rei, seja na esfera do trabalho, seja na esfera que for. Então, ponha na sua cabeça nessa manhã, em nome de Jesus, a vida foi feita para ser desfrutada ao lado de pessoas. Aquele hino do pastor Tom Jobim e do missionário Vinícius de Moraes, o 144 do cantor Pagão,
Ele diz o quê? Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Pensa numa verdade bíblica. Você tem percebido que eu sempre jogo umas músicas, o quanto Deus se revela no coração do homem que não conhece também. Está lá em Romanos. A consciência do homem sem Deus reflete Deus, porque foi feita a imagem de Deus apesar disso. E o pecado apaga muito dessa imagem, mas não tira tudo dessa imagem. Então um cara que não tem nada com Deus é capaz de expressar a verdade de Deus por seus lábios. E eles estavam percebendo isso. Viver sozinho é uma desgraça. A gente precisa estar junto. A gente precisa se amar. Então, meu querido, preste atenção. Você se mata de trabalhar, guarda dinheiro, compra bens, mas se amarra para fazer uma viagem com a sua família, não faz isso não. Se amarra para ir no restaurante, comer uma coisa gostosa, com as pessoas que você ama. Eu não estou dizendo para você ser responsável e torrar tudo que tem. Você não deve ser irresponsável, mas também não deve ser amarrado. Em nome de Jesus. Desfrute do que você tem com as pessoas que você ama. Senão todo o seu esforço será sem sentido. Eu quero comentar sobre uma outra questão, baseado aqui, com base no que o texto nos ensinou também. Existe uma tendência hoje muito preocupante. No mundo lá fora, e vez por outra, tem algumas pessoas na igreja com esse tipo de sentimento. Tem gente que está dizendo simplesmente, não vou casar. Para que família? Então eu não estou dizendo que não tenha, Deus diz na sua palavra que tem pessoas que recebem esse dom. Tem gente que tem dom para ficar sozinho. E ele usa esse dom no reino, tá? Mas, no geral, existe uma tendência no mundo lá fora que os caras têm 50 anos, moram na casa de mamãe, com a mamãe lavando sua cueca, porque com isso, o salário rende mais, você está entendendo? E ele fica mais poderoso. Aí vai no barzinho, pega a menininha e tal, mas não, negócio de casar e tudo mais. Tem isso hoje. É uma tendência gigante. Outra situação, não tão grave, mas também preocupante. Casais que simplesmente dizem, não quero filhos. Filho vai me atrapalhar, vai ter que dividir o dinheiro e tudo mais. Meu querido, minha querida, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Prestem muita atenção. Em primeiro lugar, a família é um projeto de Deus. E ter filhos foi uma ordem que Deus deu na criação. Por que que ele deu essa ordem? Porque a ideia de Deus é que, uma vez que o homem e a mulher tinham a imagem de Deus, eles gerando novas vidas humanas, a terra se encheria da imagem de Deus. Aí você imagina você um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem um filho, educa nos caminhos do Senhor, o mundo vai ficar melhor. Mais pessoas para espalhar o brilho do Criador, fazer Cristo ser conhecido. Mas os crentes estão deixando de ter filhos. Essa é a primeira questão. E a segunda coisa que eu quero dizer sobre isso é que, amigão, a sabedoria bíblica é clara aqui. É melhor ter companhia. É melhor estar perto de gente. São mais pessoas para lutar ao seu lado. Mais abraços. Mais beijos, mais suporte nos momentos difíceis, mais ombros para chorar e mais apoio na velhice, porque, amigo, a velhice chega. É mais confusão também, tá? Vou logo avisando. Mas parece que até com essas confusões Deus tem propósito. Porque nessa convivência difícil é que a gente amadurece, é que a gente cresce, que nós lapidamos os traços que estão sobrando do nosso caráter. Então ponha na sua cabeça, você precisa de pessoas, você precisa da sua família, você precisa de amigos, você precisa da sua igreja.
Concluindo, queridos, uns dias atrás eu tinha ido com a minha família passear na segunda, né? Eu faço de tudo para passear toda segunda, inventar alguma coisa. Quando você está com dinheiro, você vai comer uma coisa boa. Quando você está liso, vai passear no parque. Né? O parque é uma maravilha, é a opção de quando você está liso, né? Mas você não tem desculpa, tem aonde ir, né? E criança pequena que se agrada com qualquer besteira, né? O bom é isso. Isaac, com 4 anos, qualquer besteira. Se comprar um picolé, mano, ele ganhou o dia. Se eu sair com ele andando, for aqui na Jundiá, comprar uma bola de sorvete de chocolate, pronto, tá bom. Para ele já tá bom. Mas, enfim, a gente estava lá, fomos fazer o nosso passeio de segunda, e eu estava dirigindo, e vi um carro, tipo uma caminhonetezinha com aquela cobertura dura que faz parte, né, que já vem de fábrica, e tá muito bonita, muito nova. E eu, quando fui ultrapassar, percebi o letreiro que estava do lado. Funerária e crematório PET. Uma funerária para animais. E, cara, aquilo me fez refletir. Eu já vinha pensando sobre isso, mas depois desse episódio eu tenho refletido muito sobre essa febre de criar animais que existe hoje, né? Essa tendência PET. E eu tenho percebido algumas coisas à luz das Escrituras. Em primeiro lugar, isso tem um lado positivo. Não estou falando da funerária, estou falando dessa tendência das pessoas cuidarem de animais. A funerária é demais. Mas o que acontece? Qual é o lado positivo? Os animais são criaturas de Deus. Quando você cuida bem de algo que Ele criou, você está honrando o Criador. Cuidar bem do animal honra a Deus, tá? Dentro dos limites que não coloque o animal acima dos seres humanos. Mas esse aqui é o grande problema. É que eu tenho percebido que muito dessa cultura pet de hoje, dessa febre pet de hoje, é porque as pessoas têm desistido da humanidade. Quando veem a maldade dos seres humanos, elas chegam à conclusão que a humanidade não vale a pena. Aí estão preferindo ser amigo de bicho. Estão preferindo ter um cachorrinho do que ter um filho. Estão preferindo ter um gato do que ter um amigo. Porque não conseguem mais confiar em pessoas. Queridos, embora os animais sejam coisa boa, como eu já falei, você não pode desistir de investir em seres humanos. Se você, por causa da maldade do ser humano, está trocando o ser humano por animais, muito prazer, você é mais um praticando maldade humana. Você se tornou aquilo que você critica. Dá para ser feliz apesar da maldade. Dá para ter uma vida que vale a pena, apesar da ruindade de gente. Você vai ter que lidar mesmo. A maldade vem, existe, é fato. Mas dá para ter uma boa vida. O que o texto nos ensinou nessa manhã foi que, para ter essa boa vida, em primeiro lugar, ponha a sua esperança em Deus. Ele já está julgando o mundo e vai julgar o mundo definitivamente. A maldade não fica impune para sempre. Console seu coração com isso. Segunda coisa, viva uma vida moderada em suas ambições. Trabalhe, sem se preocupar se os outros conseguiram mais do que você ou menos do que você. Lute para superar a si mesmo. Tome disso o seu desafio. Essa é a sua caminhada. Esse é o sucesso que você almeja. E quem quiser que morrer na inveja, que morra. Não é problema seu. E em terceiro lugar, aproveite a vida ao lado das pessoas que você ama. E se você não está conseguindo amar as pessoas, se esforce mais para amar as pessoas. Porque sem pessoas, todas as suas conquistas são completamente sem sentido. É correr atrás do vento. O mundo é mau. Mas a sua vida não precisa ser tão má assim. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.
Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Está sendo muito difícil estudar esse livro. Mas o Senhor tem derramado graça. E esse livro tem falado tanto ao meu coração, Senhor. Eu quero te pedir que a experiência de vida que eu tenho tido com esse livro, eu consiga transmitir, que o teu povo tenha essa experiência também. Senhor, a vida sem o Senhor não faz o menor sentido. Mas com o Senhor, dá para ter uma boa vida. Em primeiro lugar, porque a gente sabe que o Senhor é Deus justo, soberano, Rei. E que apesar do mundo ainda não estar como Ele tem que estar, um dia Ele vai estar. Porque Jesus vai voltar. E enquanto isso, Pai, a gente descansa em Ti. O Senhor está no controle, está governando, está a morte aí para nos lembrar disso. O mal não fica impune para sempre. Então o que a gente tem que fazer é evitar o mal e seguir. E a gente pode evitar o mal de forma prática. Não importando para os nossos corações esse sentimento de competição. Que leva pessoas a perderem a paz, a alegria de viver, para ajuntar, para conquistar, para dar satisfações aos outros, para mostrar que também consegue. Não, tira isso do nosso coração. Que a nossa vida seja uma vida de superação, uma vida de crescimento, mas que o único com quem nós nos comparamos seja com nós mesmos. Eu quero te pedir, meu Deus, nos liberta disso, para que a gente tenha paz. E não entre nessa atmosfera de maldade, de ambição, de inveja. Eu quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, que a gente aplique corajosamente aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. De nos aproximarmos dos nossos. De prepararmos tempos para desfrutarmos com os nossos. Que a gente possa gerir bem os recursos que o Senhor nos dá, mas que a gente não fique se amarrando e tenha coragem de fazer investimentos de momentos especiais com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, Pai. É muito melhor estar junto do que viver sozinho. Que a gente aplique isso e que siga, sabendo que um dia vamos partir, mas o Senhor estará lá nos esperando. Continua conosco, Pai, nos dá uma semana de bênção, de crescimento, que a gente possa ruminar essa palavra e crescer com isso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém. Não saia sem desejar uma boa semana para as pessoas que estão aí perto de você, sem dar um abraço, sem cumprimentar, em nome de Jesus.